Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Vou falar com vocês hoje sobre Croácia e Bélgica. Então, o jogo hoje Croácia e Bélgica era decisivo. As duas seleções tinham chances de chegar às oitavas de final, mas apenas uma delas, já que o Marrocos havia ganho da Bélgica e tinha totais condições de se classificar. E acabou se classificando em primeiro no grupo. O Marrocos era o primeiro africano, né, a se classificar para as oitavas de final. Aconteceu isso lá em 1986 e dessa vez eles se classificaram com luxo, né, já que chegaram em primeiro lugar no grupo, ganhando duas partidas e empatando outra. O Marrocos ele é um time muito interessante, muito bem montado, um time que ataca, um time que não tem medo, né? Um time agudo e bem postado. Os jogadores estão sempre ali perto um do outro, o time é bastante compacto e pode vir a dar trabalho nessa Copa, mas por experiência, né, por falta de experiência, talvez não vá muito longe. Mas é bom ficar de olho nesse Marrocos aí, que ele pode fazer cada vez mais história, né? Talvez até ultrapasse a histórica quarta de final de Gana, né? Em uma Copa do Mundo anterior. Não vou lembrar exatamente qual Copa aconteceu, mas eu sei que Gana chegou às quartas de final e acabou sendo eliminado pelo Uruguai num jogo absurdo em que o Soares defendeu uma bola com as mãos, foi expulso, houve o pênalti, o Gian, que era o atacante de Gana, perdeu esse pênalti e o Uruguai acabou classificando nos pênaltis e indo na semifinal. Enfim, o Marrocos pode fazer mais do que Gana e realmente entrar para a história como a seleção africana que foi mais longe em Copas do Mundo e não sabemos onde é que pode chegar. De outro lado, aqui a Croácia e a Bélgica fizeram um jogo, ah, não diria um jogo disputado, né? Foi assim, a Croácia teve todas as ações ali do primeiro tempo. O, o time da Bélgica, eu acho que ele foi muito conservador nessa escalação. Ele podia já ter entrado com todos os grandes jogadores, talvez o Lukaku devesse esperar, já que ele é um pouco mais velho e estava ali com alguma lesão, não sabe ao certo qual era o problema do Lukaku ali, mas ele podia já ter entrado com o Mertens, com o Hazard e com o De Bruyne. Mas na cabeça dele, o Mertens e o Hazard não podem jogar juntos, então ele tira um e bota outro. Depois ele tira o Mertens e bota um lateral, que é Hazard também, mas é o outro Hazard, o Hazard que é o irmão do Hazard mais famoso. Aí faltando apenas 4 minutos que ele bota o Hazard, que é o mais famoso. E aí a Bélgica começa a atuar de uma maneira impressionante, chegando à área da Croácia muitas vezes. O Lukaku, pela minha anotação, é que ele perdeu pelo menos uns 3 gols na cara. E foi assim, ele teve que escorar, ele escorou lateral em vez de escorar de frente, que se ele escora de frente a bola entra. Então, assim, é aquele jogo assim que não dá muito para compreender, né? Apesar que assim, não foi esse jogo que tirou a Bélgica. O jogo que tirou a Bélgica foi o jogo contra o Marrocos, que perdeu de 2-0, quer dizer, de uma maneira incontestável. Só que assim, quem assiste o jogo da Bélgica percebe que não é mais aquele jogo da Copa passada, que era um jogo mais ativo, mais aguerrido, eles faziam jogadas muito mais rápidas, então você era um time de velocidade, era um time entrosado, era um time que sabia fazer contra-ataque. O Courtois, sempre bom goleiro, né? Sempre pegou muito bem no gol, mas o time da Bélgica está envelhecido e, infelizmente para a Bélgica, o único que estava jogando bola era o De Bruyne, né? E, infelizmente, assim, não tem como uma seleção ou um time evoluir com apenas um jogador, né? Aqui na Croácia, de outra forma, nós temos ali vários grandes jogadores. Nós temos o Kramaric, o Modric, o Perisic. Na zaga ali nós temos o Guardiol, que ele foi excepcional nessas jogadas aí
na qual o Lukaku não conseguiu fazer os seus gols. Eu acho assim que falta o que faltou para a Bélgica, além de assim, é difícil entender esse esquema da Bélgica, porque eles jogam no 3-4-3, mas assim, o meio-campo não é criativo, o ataque recebe poucas bolas e também não é eficiente, acabou não fazendo nenhum gol na Copa, porque parece que foi isso, né? Até eu teria que dar uma olhada ali no scout, mas parece que a Bélgica não fez nenhum gol na Copa. Então, ataque ineficiente, aí defesa mal ajambrada, que está sempre tomando gol, né? Dessa vez não tomou por detalhe, porque houve um pênalti ali anotado para a Croácia, que daí aqueles detalhes de VAR, né? Que o sujeito estava impedido quando foi tocar na bola, então ele participou da jogada, aí depois houve o pênalti, e por estar impedido de ter participado da jogada, vale o lance anterior, então foi dado impedimento e o pênalti foi retirado. Senão a Bélgica teria perdido esse jogo. E daí ia fazer um recorde, né? De se tomar gols e não fazer nenhum, né? E não fez nenhum. Então é difícil, assim, a Bélgica reclamar da vida. Assim, poxa, mas não teve sorte. Não, não teve sorte. Não teve competência mesmo, sabe? Os jogadores não tinham mais condições. Eu acredito que uh, pode ser o envelhecimento ali da geração, né? Porque eles permaneceram com os mesmos jogadores, né? O, esse De Bruyne parece que é um dos mais jovens ali. O Hazard ele já tinha estourado na Copa anterior e eles jogaram muito bem, né, na Copa anterior, tanto que chegaram à terceira colocação da Copa. Mas para esse Mundial já não tinha mais condições, né? E eles insistiram em manter esses jogadores e acabaram passando vergonha, né? Mas uma coisa interessante que eu estava pensando aqui era o seguinte: a Croácia ela é vice-campeã mundial e a Bélgica é terceiro lugar. Aí é assim, das duas uma, né? A Bélgica ela é segunda no ranking da FIFA. Se ela é segunda no ranking da FIFA, ela deveria ser cabeça de chave, eu imagino. Não foi. Ou, sei lá, porque uma delas foi cabeça de chave. Eu não sei se foi a Croácia ou se foi a Bélgica. Mas digamos que tenha sido a Croácia, já que era a segunda vice-campeã mundial. Então, por que botar a Bélgica no grupo da Croácia, sendo que a Bélgica é segundo no ranking da FIFA? Se é segundo no ranking da FIFA, tem que ser cabeça de chave, né? Aí, a segunda colocada no Mundial também tem que ser cabeça de chave. Então, elas não deviam estar no mesmo grupo, né? Isso é uma crítica ali à formação do grupo, né? Mas, independente disso, a Bélgica não mostrou futebol para estar ali entre os primeiros e chegar à próxima fase. E Marrocos mostrou. E mostrou mais futebol até do que a Croácia, né? A Croácia que é um time bem organizado, né? É um time assim que a bola passa por todos os setores do campo, que o meio-campo é muito bem entrosado, que tem muitas oportunidades de gol. Não só nessa ocasião que o Courtois também é um goleiro fenomenal, né, e acabou salvando algumas situações, mas a verdade é que a Croácia criou muito mais situações de gol, mesmo é, depois do técnico ter colocado o Hazard ali, que fez uma fumaça danada ali no final do jogo. Mesmo assim, a Croácia criou mais situações de gol. Então, o que acontece? Primeiro, esse conservadorismo, né, que eu estou dizendo aqui para vocês do técnico, que se você precisa ganhar o jogo, você tem que colocar as suas melhores peças. Eu não acredito que o Hazard tivesse com problemas físicos, né? Ele foi colocado ali e jogou tranquilamente. Eu entendo que o Lukaku esteja mais velho, que tivesse realmente que ter entrado naquele horário. Só que a questão é assim, então não tem ninguém como centroavante com capacidade suficiente para substituir o Lukaku. E o Lukaku estando ali, né? Não dava para entrar o Lukaku já com o Hazard, né? Para já criar essa situação difícil ali para a Croácia. A Croácia acabou agradecendo aos deuses, né, pela situação, porque teve realmente lances ali que poderiam ter definido o jogo e infelizmente a Bélgica não definiu. Mas foi mais descuido, digamos assim, da Croácia do que a competência da Bélgica, porque eles acabaram criando lá uma ou duas situações, mas a Croácia também recuou quando percebeu, né, que não estava conseguindo fazer o gol e que o empate dava ali a sua classificação. Então eu acho que no fim
acabou não sendo o grande clássico que se esperava, de uma seleção que é vice-campeã mundial para uma seleção que também foi terceira da última Copa. Esperava-se um espetáculo melhor, uma briga maior, pelo menos mais oportunidade de gol, que também acabou sendo quase que um treinamento, né? Porque assim, o Courtois fez lá uma ou duas defesas, o Livakovic nem sei se teve uma grande defesa que ele fez, né? A questão é que o jogo acabou não sendo tudo aquilo que se esperava. Mas o Marrocos conseguiu a sua vaga merecidamente, vai disputar, por assim dizer, com vantagem, já que foi primeiro do grupo, então vai pegar uma seleção um pouco menos qualificada, vamos dizer assim, né? Porque na disputa ali do próximo grupo, só que assim, menos qualificado, pode ser a Alemanha, né? E daí, só que se o Marrocos pegar a Alemanha e ganhar da Alemanha, minha nossa, né? Aí os caras vão ser os poderosos aí, é capaz de virar candidato ao título, né? Mas vai ser bem complicado para a Alemanha passar, porque a Alemanha vai ter que vencer, né? E não sei se em vencendo ele já vai ter condições de ganhar, porque vai depender do que a Espanha fizer também, né? E a Espanha, ela já está muito bem, ela está com 4 pontos, o empate ali dá a vaga para ela. Não sei se eles vão se esforçar tanto assim para vencer, mas enfim. A história é que assim, a Alemanha tem que vencer, e a Alemanha não venceu ainda, né? A Alemanha tem tido dificuldade aí nas últimas Copas e eu não sei o que o futebol alemão vai ter que fazer para voltar ao protagonismo. Porque quando você pensa em Alemanha, pega aí as Copas aí desde 54 para cá, a Alemanha está frequentando as finais quase que o tempo todo, né? Se não finais, semifinais. E aí agora nas últimas Copas, aí na última Copa saiu na primeira fase, pode sair de novo nessa primeira fase. Eles têm jogadores, têm seleção, têm tudo, mas é meio preocupante aí o que vem acontecendo com o futebol alemão, né? E uma vez que passe, não vai passar em primeiro, vai ser difícil passar em primeiro, porque a Espanha tem muito saldo, e mesmo que a Espanha perca, a Alemanha não vai conseguir fazer esse saldo na Coreia, eu imagino. E a Coreia não é time de matar a unha também, né? Porque perdeu o último jogo por 3-2 e vai jogar para ganhar, né? Então não vai ter facilidade ali para a Alemanha, né? Mas enfim, vamos ver aí o que pode dar. Como eu disse, para o Marrocos vai ser histórico e eles vão fazer lá o papel que eles puderem, né? E provavelmente, no mínimo, vai ser um grande jogo, né? Se pegar Marrocos e Alemanha. Então, agora à tarde vou acompanhar o jogo aí Alemanha e Coreia, também verificar o jogo simultâneo para ver quem que vai classificar aí para a próxima fase e estarei aqui comentando esse jogo para vocês. Então, para encerrar de novo, né? Decepcionante o jogo entre Croácia e Bélgica, esperava muito mais e acredito que o jogo Canadá e Marrocos teria sido mais emocionante, mas é uma escolha de programação das TVs, né? Infelizmente a gente não tem gerência alguma, eles escolhem o que eles querem e assim fica, né? E aí talvez às vezes a gente perde lá um melhor jogo, né? De uma outra perna ali do grupo, porque a gente não tem condições de fazer essa escolha. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais, comente aí o que você achou desse jogo aí entre Bélgica e Croácia, se você tem uma opinião diversa, se você viu coisa melhor do que eu vi, né? E se você tem um comentário mais edificante, vamos dizer, em relação ao jogo. E vou estar com vocês aí até o final da Copa do Mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.